come here quite often. I don't know your name, but I know what you drink. You got a secret, but it's one you can't keep. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. So if you're feeling lonely, come sit next to me. We'll find a slow song to dance to. Stranger no longer will be. So beautiful stranger, so lovely tonight. Could that be my future that I see in your eyes? Take me to heaven, do as you please, baby. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Beautiful stranger, come here quite often. I don't know your name, but I know what you drink. You got a secret, but it's one you can't keep, baby. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Beautiful stranger, come here quite often. I don't know your name, but I know what you drink. You got a secret, but it's one you can't keep. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Alô, você, amigo, amiga enxadrista, tudo bem? Estamos aqui para resolver aquele problema que, faz tempo que você tá com ele. Tem que melhorar seu xadrez. Ué, não, mas a série chama Despiorando o seu xadrez. Já já você vai entender. Antes de você melhorar, que aí já tá no nível ali mais alto,
você tem que sair daquela parte ali, digamos, mais da superfície, mais rasa. Então nós vamos despiorar o seu xadrez como? Olha, atacando a força técnica, abertura, meio jogo, final, tática, estratégia e análise com foco no cálculo. Nós vamos atacar também a fluidez do seu jogo. Ah, professor, a minha fluidez de jogo, o meu senso prático, ele não flui, não rende. As coisas estão aqui na minha cabeça, mas eu não consigo passar para o tabuleiro. É isso que nós vamos tentar resolver, combinado? E por fim, o extra tabuleiro. Tem tanta coisa do extra tabuleiro que pode estar esbarrando aí com sua evolução. Você não consegue crescer, melhorar, bater jogador forte, ganhar torneio, aumentar seu rate. Então, a partir de hoje, todo dia, meio-dia de Brasília, você tem um encontro aqui comigo para a gente despiorar o seu xadrez. Então, primeiro, vamos fazer o seguinte raciocínio aqui comigo. Vamos lá, ó. Você está vendo aí um quadro em branco que nós vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que esse quadro aqui, você tem uma linha evolutiva aqui, ó. Vamos imaginar que aqui no meio você já está num ponto bom dessa curva evolutiva. Professor. O que tem aqui embaixo? Aqui vamos botar uns 500 pontos de rating. E aqui vamos botar uns 2.500. Uau! Que rating é esse? Rating Lichess rápido, para você ter uma ideia aí em relação à sua força. O Lichess é gratuito, então fica fácil de você ir lá e mensurar a sua força, porque você joga partidas ali, valendo o rating, já vai ter o seu rating. Então fica muito fácil para você trabalhar aí a sua evolução, observando como é que está o seu desenvolvimento através do rating. O rating é a força sua relativa colocada sob números. Então, vamos lá. Antes de você, digamos, chegar aqui nessa faixa aqui boa, aqui do meio, você então vai despiorar o seu xadrez. Então, aqui você está piorzinho, você vai ficando aqui 600, menos pior. 700, menos pior ainda. 800, 900, 1.000 e vai. Ô professor, mas como é que eu faço isso? Você faz em 3 sentidos. É um tripé, é uma tríade. Como é que é isso? Explica para mim. Primeira coisa que você tem que pensar é que nós vamos ter o quê? Uma piramidezinha. E que essa piramidezinha, ela tem 3 partes. Então, veja, nesse bico aqui, nessa ponta, nós vamos colocar a força técnica. E já a gente vai ver o que está incluso nessa força técnica. O que você tem que botar nessa cabecinha sua aí para que o seu xadrez, ele despiore. Desse lado daqui, nós vamos falar do quê? Nós vamos falar do senso prático, a sua fluidez de jogo. Aquilo que você absorver de teoria, você tem que jogar ali no tabuleiro, para você ter resultado. E nós vamos fechar aqui com o ET do Spielberg, ou seja, o extra tabuleiro. Isso então vai fazer de você um jogador ali que vai aumentar o seu rating, vai ganhar daquele algoz ali, daquele adversário que você não consegue ganhar nunca. E também aquele rating que está ali estagnado, ele vai subir. Agora, na força técnica, aqui, nós temos 6. São 6 ações que você precisa fazer para poder sair da estagnação. Sair aí dessa superfície do desenvolvimento do xadrez e o seu jogo aflorar. Então vamos lá.
nós temos que estudar o quê? A abertura. Já vou abrir o tabuleirinho ali com você e vou te mostrar o que você vai observar aqui de abertura. Vamos fazer uma live inteira falando só de conceitos de abertura, repertório. Também é necessário que você saiba os motivos táticos. A tática lida com ataque e defesa. A tática lida aí também com visualização de tabuleiro, coordenação das forças para um objetivo comum, o mate ou ganhar material. E por fim, a tática lida ali também, né, com aqueles temas que a gente chama de elementos da tática: cravada, raio-x, descoberto, peça sobrecarregada e assim vai. Estratégia: como é que você pensa em despiorar o seu xadrez se você não tem ali conhecimento, um embasamento do jogo posicional? É muito difícil, porque as peças seguem a orientação do plano. Aquilo que a posição está pedindo, como se fosse um imã, você segue a orientação da posição. E é isso que se dá através dos planos. Final. Eita, mas a técnica de final é um desafio dos bons, hein? Imagina você tentando ali melhorar o seu xadrez, ou melhor, nós estamos nessa fase aqui, né? Nós vamos despiorar o nosso xadrez. E aí, vai seguindo aqui, né? Vamos botar aí uns 2.500. Você está tentando ali melhorar, despiorar, mas de repente você está com posição boa e não consegue converter. Não tem técnica de final apurada. Aprender também. Meio jogo, sabe aquelas posições ali confusas de meio jogo que precisa aprofundamento? Ih, professor, chega no meio jogo eu não sei nada, um desastre. Pois é, vamos ver o que você precisa ir no meio jogo para despiorar o seu xadrez. E análise, que é a parte avaliativa, vai se somar ao cálculo, que é o concreto da posição. Eu jogo ali, ele joga lá e vai acontecer algo aqui na posição. Então, primeiro você aprende a fazer um mapeamento, avaliar o que a posição está pedindo. Depois você vai ver daquilo que está pedindo a posição ali, o que precisa para encaixar o melhor caminho, os lances candidatos, por exemplo. Bem, então você já tem uma noção aí do que a gente vai precisar fazer para despiorar o seu xadrez. Agora, vamos montar um tabuleiro aqui para a gente passar então para 64 casas. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos lá? Então veja. Ó, estamos aí com o tabuleiro bonitinho. E aí, o que acontece? Você tem, por exemplo, uma posição assim, ó. Você joga D4, seu adversário faz cavalo F6. Você faz o C4, ele joga G6. Cavalo C3, bispo G7, E4. Então, as brancas estão dominando fisicamente o centro aqui com os peões. As pretas estão atacando mais de longe. Então, um cuidado aí com o centro, mas no âmbito hipermoderno, né? Fianqueto, atacando à distância. D6, cavalo F3, rocou, bispo E2, E5, roque também, cavalo C6. Então isso aqui vai ser a variante Mar del Plata, a Índia do Rei. Agora, como é que você se guia aqui na abertura? Isso já tem que estar aqui na cabeça. Saber onde coloca as peças, o que tem de motivos táticos nesta posição. O que é comum na estratégia a Mar del Plata? E a chegada no meio jogo, ou seja, a abertura, mais um pouquinho de meio jogo para você saber o que vai fazer com as peças. Eita, é mesmo, hein, professor? Como é que faz isso? Pois é,
vamos aprender aqui. Cada live você vai ter um tema. Então, esta live, esse episódio 1, é o episódio onde a gente está fazendo as considerações aqui do que você vai precisar fazer para despiorar o seu xadrez, ou seja, o nosso planejamento. Depois, live a live, nós vamos pegar um tema desse e vamos aprofundar. Então, a próxima vai ser abertura, depois vai ser tática, estratégia, e final, e meio jogo, e análise com foco no cálculo. Isso faz parte do quê? Da força técnica. E depois, professor, depois nós vamos observar como é que você leva isso para o tabuleiro. Vamos entrar aqui online, lá no Lichess, vamos falar de torneio, vamos falar de análise de posição, as ferramentas que você tem ali para você avaliar a posição depois que você joga. E o extra tabuleiro também é muito importante. Resiliência, o que mais, professor? Foco, produtividade. Nossa, tem tanta coisa do extra tabuleiro que pode acelerar ou não aí a sua despiora do xadrez. Então, veja, esta posição, o que nós vamos aprender? Existe aqui uma estrutura fechada de centro, uma cadeia de peões. E aí é o seguinte, onde você tem o peão mais avançado, ele sinaliza para você, ele indica onde você tem que traçar aí o seu plano, onde você tem que direcionar, dirigir as suas peças. Então a posição conta para você para onde você deve ir com as peças. E esse E5, ora, ele está apontando aqui para lá do rei. E o D5 para lá da dama. Então isso já fica configurado os planos. Olha como é fácil. Desde que você associe a abertura que você vai fazer, a defesa que você vai fazer, a variante, a linha, a esse propósito aqui de dar um objetivo para as peças. Independentemente do que você jogar, abertura por estrutura, abertura por biografia, às vezes você gosta de um jogador e repete ali o que ele joga de brancas ou de pretas. Às vezes você tem o repertório por variantes, e antes tudo que ele joga de lá, dependendo o que ele faz, você responde de cá, que é o repertório normal. Independentemente disso, nós vamos aprender de um jeito mais didático, mais prático, mais fácil e rápido, inclusive, porque cada live dessa tem só meia hora, tempinho do almoço que você pega aí, ou então você pode ver a gravação posteriormente. Bom? Então veja, olha como ficou mais fácil. O centro fechou, você vai nas alas. Como que você sabe que lado que é? Ora, aqui é o seguinte. Nós vamos simplesmente... Ó, jogou o cavalo lá. Simplesmente fazer uma jogada como essa aqui, por exemplo. Mas para que isso, professor? É que esse cavalo aqui, o que ele está querendo? Quando as pretas fizerem F5, a gente vai jogar F3. E esse F3 sustenta o E4. Oh! E o cavalo de D3, ele apoia o C5. Viu que legal? Ó? A própria estrutura que ficou ali na posição indica o que você tem que fazer. Ó, bispo E3, então cavalo D7, dificultando o C5 e possibilitando o F5. Quer dizer, você impede, atrasa, dificulta o adversário a jogar de um lado e vai liberar para fazer o seu jogo do outro. Ó, F5. Exatinho como a gente tinha falado, ó. Aqui, para jogar na área do rei. Lá vem ele, F3. F4, já passa o bispo. Por que o bispo está aqui? Para ajudar a fazer C5. G5, qual que é o ponto de ruptura agora? G4. Torre C1, tinha torre B1, a torre podia ficar aí e avançar o peão. Por que aqui? Porque você já sabe que é C5 que você precisa fazer. E cavalo G6 agora. Agora você vai preparar para fazer. Ó, você vai preparar para fazer o seu C5. Cavalo F6, por que ele está jogando aqui? Porque vai querer jogar o G4. E finalmente nós vamos fazer C5. E ele vai jogar aqui. Mas primeiro vai preparar. Torre F7, nós vamos tirar o rei. Bispo F8, ó, a torre protege a sétima. Pode jogar em G7. E vir aqui pela coluna G.
e o bispo ajuda a defender. Tá vendo como vai ficar mais fácil jogar as suas aberturas? Porque você vai jogar as peças consciente do que precisa fazer com elas. Não é chutado, não é decorado. Tem um mote, tem uma ideia por trás. É assim que nós vamos trabalhar, então, aqui as aberturas, por conceito. Muito mais fácil, muito mais simples. Baseado no livro, inclusive, que eu escrevi, O Espírito da Abertura, que é um livro tradicional no xadrez brasileiro que eu fiz com o meu grande guru, o Joel Borges. Agora, professor, quando tiver ali o estudo de tática, o que nós vamos estudar na tática? Vamos ver? Vou botar uma posição de tática aqui então. Vamos lá. Ó, vou passar então uma posição com você. Walter Tarrasch. Vamos pegar o Tarrasch aqui e botar ele de pretas. Vou passar rapidinho os primeiros lances para chegar onde interessa aqui pra gente. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, bispo E7. Esse é a húngara, para dificultar o cavalo G5. D4, e toma D4, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, D6. O Tarrasch jogou roque, roque. Ah, professor, isso aí tá tudo normal, eu conheço tudo isso. Isso aqui são lances simples, sem desenvolvimento de espaço e tempo, né? O normal de uma abertura. Torre E1, torre E8, B3, cavalo D7. E agora, veja o que o adversário jogou. Bispo F7. Gente, o Tarrasch levou esse? Levou. Aí, o rei tombou. O cara fez cavalo E6. E aí, dama D5 e vai levar mate. Olha só isso. Agora, por que teve esse desastre aqui? E a tática, você tem a tática no meio jogo, no final, no meio jogo, onde ela é até mais forte. Por que teve isso? O que aconteceu de problema aqui? Vamos virar o tabuleiro? Ó, esse cavalo ajuda a proteger o roque. O roque é o castle, o castelo. Então tem uma fortaleza aqui. Quando você faz esse lance, você está fazendo o quê? Porque está querendo jogar aqui, querendo jogar o bispo, né? Para gerar ataques no C4, no E4, valorizando o bispo na diagonal. Porque veja, B3 deixou fraca essa diagonal. O que a gente está querendo fazer? Ora, nós estamos querendo explorar. Não dá. Porque neste setor do tabuleiro, o branco tem um monte de peça para chegar aqui. Então, veja, as combinações, a posição tem que estar torta. Tem que ter algum elemento que justifique o seu ataque. Se não tem o cavalo D7, não tem a sequência ganhadora aqui. Então, nós vamos aprender os temas para poder gerar os ataques, porque acho que é lida ataque e defesa. E vamos aprender também o que precisa saber para você se defender. Beleza? Joia. E, professor, e estratégia? Estratégia, nós vamos pegar posições como essa posição aqui de pretas. Ó, peão passado. Nossa, mas tá ruim isso aqui. Pois é, mas veja o lance fino que as pretas jogaram. Torre F8. Não. Deixa disso, professor. Torre F8 é horrível. Como assim? Pois é, e é um lance muito fino. O quê? Esse lance aí é nada. Por exemplo, suponhamos que o branco joga em F4, você vai fazer cavalo E8. E na estratégia, interessa o quê? As manobras, o bom posicionamento das forças. Ixi, agora eu entendi então. Vamos que tire aqui. Ó, cavalo D6. O peão passado, já dizia o Nizovic, é um criminoso. Como todo criminoso, você precisa prendê-lo, fechá-lo. Então, o cavalo D6 freia aí esse peão passado. Então, torre F8, parece estranho, mas vai combinar direitinho com a posição por causa do cavalo E8 e o cavalo D6. É isso que nós vamos fazer na estratégia, aprender a harmonizar as posições. Onde você deve colocar suas peças, o que você mantém, o que você tira. Então, para cada live, nós vamos trabalhar um pilar e vai ter o pilar da estratégia. E final, professor, o que você vai ensinar aqui para a gente para despiorar o nosso xadrez?
Veja essa posição. Não, não ganha isso, não. Não ganha, não tem jeito de ganhar isso. Que jeito que vai ganhar? E ganha, você acredita? Ganha. Ganha porque nós temos tempos extras. E que vai ser o diferencial de tudo que você já fez até hoje e não conseguiu alavancar, potencializar o seu rendimento aí no xadrez. Ainda que você esteja ali próximo ao zero, ou está começando agora. Então, se você já faz um treinamento direcionado, do jeito certo, fica muito mais fácil. Então, veja, se você saca, consegue olhar a posição e ver que tem aqui um tempo com H3, que tem um tempo com H4 e ele nenhum com o peão de H dele, já vem aqui na cabeça da gente que é possível então explorar esses tempos, e assim foi feito. Rei F3, Rei E7, Rei E3, Rei E6, Rei D4, Rei D6. Fez a oposição. Ó, reserva de tempo, você gastou o seu primeiro tempo. Rei E6, Rei C5, Rei E7, tentando a oposição. Rei C6, oposição horizontal. Com Rei E6. H4, ó, você gastou o segundo tempo. Aí você já sacou que no final é mais interessante você não ficar jogando ali com os peões. Joga com as peças, porque os peões, quando for jogar, ao invés de jogar duas casas, joga uma, porque você pode precisar do tempo. Passar a vez para o outro. Em geral, a gente briga para ter o tempo, né? No final, você quer passar o tempo para o outro. Em algumas posições, deixar em zug. Rei E7, Rei C7, agora você tem a oposição. Ameaçou invadir lá a oitava. Com Rei D8, Rei F7, Rei D7, Rei F6, Rei E8. E aqui acabou, né? Porque o peão de G6 cai. Quando você entra na linha dele, ele já cai. Então, Rei E7, Rei G8, Rei F6, Rei H7, Rei F7. E aqui, depois de Rei H6, Rei G8, você vai ter que dar o peão. E ganhou. Então, você trabalha essas posições e através de quê? De conceito, de padrão. Um padrão que você estuda, você repete 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Não precisa estudar aquele monte de diagrama. É assim que nós vamos fazer. E aqui? Posições de meio jogo. Meio jogo tem vinculação com a abertura, tem vinculação lá com o final, no meio, né? Tem coisa da tática, tem coisa da estratégia. Veja essa posição, ó, nesse quadrante 4, olha como esse rei está muito em perigo. As ajudas aqui estão longe, né? Ó, dama F5. Ah, professor, mas ele defende. Ainda te dá um duplo. Pois é, mas aí tem dama F6. Ah, claro, se tomar você me dá mate, mas eu não tomo. Não tomo, professor. Eu vou, por exemplo, sei lá, vou vir aqui para atacar esse cavalo aqui. Então, mas o que você fizer, pode fazer o que você quiser. Nós temos dama G7, torre, toma e cavalo F6, mate. Uau, que isso? Sério? Sério. Sacrificando a dama. Então, são posições do meio jogo assim, que você vai fazer como se fosse um desenho da posição e entender onde você precisa levar essas peças, o que você precisa fazer com elas. Fica mais fácil, não fica? Então, aí você vai despiorar o seu xadrez rapidão. E essa posição aqui, professor? Isso aqui tem lá no livro do Seirawan e Silma. Aquela coleção maravilhosa, o xadrez vitorioso. As pretas estão vindo aqui e parece que a gente vai levar mate. E aí existe um tipo de cálculo que é o cálculo profilático. Você se antecipa à ação do adversário. Então aqui, por exemplo, se você jogar dama D2, é a única saída. Quando ele jogar aqui, você tem a troca das damas. Quando o adversário está no ataque, o que ele tem que fazer? Manter peça, abrir linhas. Quem está na defesa? Troca peças, fecha linhas. Então aqui ele vai utilizar a ideia da troca de peças e não vai perder o jogo, porque tem material a mais. Só que está levando mate, né? Então, ó, força técnica, abertura, tática, estratégia, final.
meio jogo e agora análise com foco no cálculo. É assim que você vai despiorar aí o seu xadrez. Pensa comigo agora o seguinte, vou mudar aqui. Como é que você vai lembrar esse monte de coisa? Como é que você vai conseguir colocar isso tudo ali no tabuleiro? Então, você vai conseguir fazendo o seguinte: você vai conseguir através do desenvolvimento do senso prático. Você vai ganhar fluidez de jogo. Veja, ó, aqui nós estamos lá no Lichess. Então, uma abertura que você estiver estudando, olha só que coisa bacana. Você está estudando uma abertura, você vem aqui, ó, ferramentas, editor de tabuleiro. Ah, eu estou estudando, professor, uma Rui Lopes, com o adversário jogando A6, bispo A4, cavalo F6, eu rocando e ele tomando em E4. Pronto, aberta. O que eu vou fazer contra essa aberta, professor? Pois é, aí então você coloca a posição, estudou a teoria e tal, continuar daqui, contra o computador, coloca lá 10 minutos, por exemplo, 5 minutos. Você não vai jogar uma partida inteira. Você vai fazer o seu treino apenas. Ah, vou botar 5 minutos. Ó, apenas a abertura com transição no meio jogo. Só isso. E o que você faz? Coloca no nível mais baixinho. Se você tá, né, num patamar ainda mais de iniciação ao xadrez, um nível mais basicão, coloca lá nível 1. Quanto que é a força do nível 1? 800? Tá. E aí, nós vamos de quê? Vamos de brancas. Ele acabou de tomar? Acabou. E veja agora, ó, você está jogando contra o Stockfish. Só que no nível 1 que ele é bebezão ainda. Ele é fraco. Bom, aí você viu lá na teoria que quando toma E4, você tem que fazer D4. Bom, mas você estudou na teoria que era B5. Ele não jogou isso. Opa, ó, você já consegue explorar agora com o quê? Consegue explorar com torre 1. E aí, ele já vai perder aqui, né? Porque você já vai ganhar material. Ah, professor, está muito fraco isso aqui. Então, aí você para, faz a análise, ó, desce lá, faz a análise. Se tiver alguma coisa para corrigir, ele vai apontar. Então, você testa, analisa, corrige os erros. Na próxima, você vai estar mais forte. Se não tiver errado nada, você gerou um padrão. Ó, curva ideal, como se fosse um aviãozinho decolando, se você está de brancas. De pretas é como se fosse um submarino entrando ali na água. Um ângulo, né, de 90 graus ali. Isso é o ideal, você ir ganhando, vantagem e tal. Olha, precisão, nada. Erro, nada. Capivarada, nada. Aqui a perda média de 100 peões, quando você fica abaixo de 50, isso aqui é o conjunto da obra, o todo, como é que você foi na partida toda. Você fica abaixo de 50, ó, a partida já começa, acabou. 40, nossa, 30, 20, aí você está se sentindo um grande mestre. E a precisão de 70 para cima. E deu 99, também nós estamos só nos primeiros lances e ele errou tudo. Aí o que você faz? Já tem a posição pronta, você vai lá, from position, e aí você continua daqui, a mesma posição, só que agora você sobe 300 pontos. Ele vai para 1.100. E aí, quando você jogar D4, será que ele vai fazer o mesmo? Será que ele vai tomar? Ele ainda tomou. Torre 1, será que ele vai jogar B5? Ó, ele já defendeu. Já mudou alguma coisa aqui. É, professor, mas isso aqui não é bom, né? Não é. Não é bom de jeito nenhum. Por exemplo, sabe que se eu jogar esse cavalo para fazer F3 aqui, se ele defender, dá certo? Ixi, ele nem defendeu, professor. Então vamos tomar lá. Pronto, pode parar, que você já tem vantagem. Então você vai por volta do lance 20 ou quando ele errar gravemente. Aí o que, que a gente faz? Olha de novo, solicitar uma análise do computador. Então é assim que você vai lidar com a fluidez de jogo. Você joga, analisa, joga, analisa. Isso fazendo partidas também ali avulsas, individuais. Ó, um erro. Ele não gostou do meu cavalo D2. Ele queria que eu fizesse. Como que eu sei? Ó, você ativa lá em cima, ele quer que faça cavalo D4. Deixa esse mais forte. E aí vai fazer o F3 como eu fiz, né?
From Position, vai lá de novo e vai melhorando. Agora, esse aqui que é bacana, o jogar torneios arena. Ó, a cada hora, o Lichess faz torneios, ó, torneio Blitz por hora. Você entra no torneio. 5-0, 3-0, ó, 713 pessoas, 571 pessoas. Aqui tem torneio temático, ó, a Defesa Lion, 531. Às 13 horas, aqui, ó, começa outro, ó, de 5-0, 3-0. Tem torneio de 10 minutos. Ó, torneio rápido semanal, 10-0. Vendo? E você joga no torneio, não tem jeito de fazer análise, não é adequado, porque senão você termina a partida, se não voltar para o próximo emparceramento, você vai ficar lá atrás no torneio. Então joga o torneio todo, depois você vai, aperta o botãozinho da análise, tá vendo? Isso você vai ganhando fluidez de jogo e vai despiorando aí também na sua prática, dando fluidez de jogo, desenvolvendo o senso prático. Beleza? Para a gente fechar aqui então, esse start, né, esse início do nosso treinamento, vou colocar aqui de novo, ó, voltei aqui para o extra tabuleiro. Voltei aqui para o extra tabuleiro e o que nós vamos fazer agora? Vamos ver o que eu preciso no extra tabuleiro desenvolver para melhorar o meu xadrez? Então vamos lá? Vamos. Então vou apagar aqui e aí a gente vai utilizar esse espaço agora para poder, ó, pegar aqui a borrachinha. Ixi, professor, está parecendo sala de aula. Pois é, você já participou aí de muita sala de aula, né? O professor chamava você lá para apagar, então eu sei que isso aqui pode aumentar, né? A borrachinha aumenta, né, professor? Aumenta. E o professor não sabe onde aumenta. Não. Vou apagar. Vou apagar aqui da moda antiga. Pronto. Aí é o seguinte, quando você vai querer ali fazer um projeto de melhorar seu xadrez, um projeto mesmo, você... Ó, rapaz, voltou tudo. Assim tá difícil. Eita, mas que coisa, o que o professor fez aqui? Quando você vai fazer um projeto para melhorar o seu xadrez, você tem que imaginar nessas 3 esferas. Quais são as esferas, professor? Ó, primeira esfera é a questão da absorção da teoria. Para absorver a teoria, o que você precisa? Professor, eu gosto de livro. Eu gosto de livro impresso. Eu, por exemplo, nasci nos livros impressos. Eu nasci para o xadrez nos livros impressos. Professor, eu gosto dos livros... Ó, quem sabe faz ao vivo, hein? Tem até que apagar aqui, devia ter aumentado a borrachinha lá. Eu gosto de livros, por exemplo, digitais. Ok, livro digital, muito bom. Esse importante é conhecimento. Eu gosto de plataforma, eu gosto de videoaula, eu gosto de ter aula com o meu professor e tal. Inclusive, se você quiser ter aula VIP aqui, aula individual aqui comigo, como é que você faz? Você tem que fazer o quê? Você entra aí na descrição do vídeo, aula VIP, tem inclusive o meu WhatsApp ali. Hoje nós atendemos aqui mais, ó, já são mais de 18 mil alunos que passaram pelo método 6 pilares, é o treinamento principal que nós temos aqui no Clube Xadrez Online. E só aqui no online, cerca de 7.500 pessoas fizeram, né? Ou seja, mais recentemente, com aulas ali online, VIP, e os outros 10.500 fizeram lá nas escolas, nos clubes, nas academias. Então, já passaram por esse método mais de 18 mil alunos. Então, se você quiser um atendimento aí personalizado, tem aí na descrição, aula VIP. Tem o WhatsApp do Clube Xadrez Online, 24 horas, você manda mensagem. Então, professor, eu gosto de estudar lá com o meu professor. Beleza, é um jeito de você absorver conhecimento. Agora, o importante é que você vire um pesquisador. Então, vamos lá, ó. Vou colocar aqui 2 eixos, ó. Vou pegar um eixo Y e vou pegar um eixo X. Beleza. Agora,
O que vai ter nesse Y? Vai ter performance. O que eu quero? Performance. Ah, professor. Performance. Isso. Performance. Ou seja, desempenho. Legal. Deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Aqui. Legal. X. Então, performance. Embaixo, aqui vai ter habilidades. Então, na realidade, para você despiorar o seu xadrez, habilidades. Você só tem duas coisas que você tem que olhar. Onde você quer chegar, ou seja, o seu desempenho, a sua performance. O que você quer com o xadrez? Então, vamos supor a questão do rating. Professor, eu estou aqui com 1000 pontos de rating. E eu quero chegar a 2000. O que eu vou ter que fazer, então, para chegar lá? Então, tem uma escala aqui de desempenho, de atuação, de performance. E de cá tem as habilidades. Então, são dois eixos que eles se interagem, eles se complementam. Então, por exemplo, aqui vai estar o seu 1100, aqui vai estar o 1200, aqui vai estar o 1300, o 1400, o 1500, até você atingir lá o 2000. E de cá, aqui tem abertura, tem tática, tem estratégia, tem final, tem meio jogo, tem análise e cálculo. Isso tudo é do quê? A força técnica. Mas também a gente aprendeu que tem o senso prático. Tem. Nós aprendemos que tem o extra-tabuleiro. Tem também. Então, basicamente, é assim, ó. Você desenvolve a habilidade aqui, cresce o rate lá. Desenvolve a habilidade aqui, cresce o rate lá. Parece mágica, né? Mas na realidade é só trabalho. É só esforço direcionado. Esforço onde você ali imagina do ponto A para o ponto B. Estou nesse ponto A e eu quero chegar nesse ponto B. O que eu tenho que fazer para chegar lá? Então, isso aí é a definição de objetivo. O que eu quero e essa trajetória para eu chegar lá. E nestas, então, lives são exatamente estes propósitos, estes objetivos que nós vamos trabalhar aí. Fica o convite, então, para você, para estudar aqui comigo, todo dia, meio-dia, uma live, meio-dia de Brasília, 12 horas de Brasília. Uma live aqui comigo. Você pode fazer pergunta pelo chat aqui do YouTube. Professor, eu não posso. Esse horário de almoço, é sagrado, estou trabalhando e tal. Depois você volta aqui no canal e pega o vídeo. Não esqueça de se inscrever. Se você não se inscreveu, por que você se inscreve e ativa o sininho? Porque toda hora que eu postar um vídeo aqui, toda hora que eu fizer uma live, o YouTube manda um recadinho para você, um aviso para você. E você vem aqui correndo estudar comigo e ver a novidade. Vamos em frente, rumo à despiora aí do seu xadrez. Atingir a excelência, começando mais ali embaixo, tirando o que está ruim no momento no seu jogo, para que logo, logo você atinja os objetivos que você quer. Tá bom? Vamos lá, então. Beautiful stranger, come here quite often. I don't know your name, but I know what you drink. You got a secret, but it's one you can't keep. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. So if you're feeling lonely, come sit next to me. We'll find a slow song to dance to, stranger.
So beautiful stranger, so lovely tonight. Could that be my future? That I see in your eyes. Take me to heaven. Do as you please, baby. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Beautiful stranger, come here quite often. I don't know your name, but I know what you drink. You got a secret, but there's one you can't keep, baby. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Oh, beautiful stranger, you're like an angel to me. Beautiful stranger,